Gostaria de convidar nesse instante, para retomarmos o trabalho das palestras e as exposições, convidar novamente à mesa Célio Cavalcante, por favor, Célio, e convido também o palestrante desta tarde, Saulo Gomes. A todos os senhores, um abraço, a todos estejam em paz. E o que eu procurarei fazer no tempo que me é oferecido é contar um pouco da história do repórter, que há 60 anos na atividade jornalística, completei 60 anos de atividade no mês de janeiro deste ano. E dentre as muitas reportagens realizadas, eu tive o privilégio, há quase meio século, de fazer a primeira entrevista com Chico Xavier em maio de 68 e depois o célebre programa Pinga Fogo em 1971. Antes de entrar propriamente no assunto, eu quero, em primeiro lugar, voltar a agradecer, através da senhora Aldenora, o carinho, a receptividade e a oportunidade de me dirigir a vocês e de poder contar um pouco da história do repórter que teve, como nenhum outro no mundo, o privilégio de durante mais de 30 anos de conviver com Chico Xavier através de uma série de reportagens realizadas depois de 1968. Quero agradecer a organização. Muito obrigado. Quero agradecer a organização do Quinto Enesp, agradecer a direção do CERN e agradecer principalmente ao carinho de todos os senhores presentes. Ainda há pouco eu tive mais um momento de alegria, de felicidade e um pouquinho de conhecimento mais da vida ao ouvir uma esplendorosa palestra, uma fala de profundo sentimento e de conhecimento absolutamente profundo da doutrina. Eu quero agradecer à direção do evento a oportunidade que tive de ouvir aquele jovem que à distância tanto e tanto eu já ouvia falar, o Lício Rangel. Parabéns aos promotores dessa instituição que tem no talento, no carisma, na honestidade, na competência de um jovem como Lício, a chance de promover um evento como este. Obrigado pela felicidade que me deram naquele momento de apoio. Sempre se falou, os senhores já ouviram em muitos e muitos livros, em muitas palestras, através de dezenas e dezenas ou centenas de livros, se fala das histórias de Chico Xavier. Mas principalmente através dos grandes oradores, se fala da sua atividade no campo mediúnico, se fala da sua competência, como apontado e sempre foi um dos maiores psicógrafos do mundo. Enfim, à luz do Espiritismo, à luz da doutrina, da atividade de Chico e o que ele representou no Brasil, e para todos nós, já agora podemos dizer no mundo, o seu trabalho em relação à divulgação do Espiritismo. Eu fui, nesses 60 anos, nada mais do que um repórter investigativo. Vou agora falar um pouco dessa figura extraordinária chamada Chico Xavier, através das grandes matérias realizadas em sua vida profissional, duas das quais eu tive o privilégio de ser o responsável. Como sabem os senhores, através da literatura que está, Chico Xavier, já aos 5 anos de idade, já se mostrava uma criança diferenciada. São muitas e muitas histórias contadas por conta das atitudes, atividades, reações e palavras de Chico Xavier, quando relatava aos seus pais, e por isso, algum momento, o seu próprio pai entendia ser ele uma criança louca, um doente. Chico Xavier, aos 5 anos de idade, já começava a manifestar toda a sua competência, ou melhor, a sua participação na vida espiritual, através das suas falas, das suas narrativas. Quanto dos senhores já leram o que era Chico Xavier para os meninos de sua época, através de livros que contavam as atividades de Chico, o carinho pelas pessoas menos favorecidas, pessoas pobres como ele e até mais pobres que ele, criança e já jovem, tentava ajudar. Então, esse traço da personalidade de Chico
que para muitos passou naturalmente a ser conhecido depois da grande divulgação da chamada grande imprensa, a partir principalmente de 1932, sobre sua grande obra Parnaso de Além-Túmulo, a verdade é que Chico Xavier, até chegar àquela idade, até produzir aquele livro, já mesmo não estando no Espiritismo, que, como sabe, seu primeiro trabalho no Centro Espírita Luiz Gonzaga foi no dia 7 de julho de 1927. Ali Chico se iniciou no trabalho dentro da doutrina espírita. Então, sobre Chico, nós falamos muito, ouvimos muito, e eu fui buscar algumas dessas histórias muito mais do que ouvi dizer. Em 1991, em 1991, Chico completava 81 anos de idade. Fui ao Uberaba e disse: Chico, eu gostaria de saber se você recorda-se de alguns dos nomes de jovens, de crianças do passado que têm participado da sua vida infantil e da sua juventude. Ele me falou inúmeros nomes. Eu localizei alguns desses. E foi através de alguns desses colegas de infância de Chico Xavier, que conviveram com ele aos 6, aos 8, aos 10, aos 17 e aos 27 anos de idade, que eu ouvi essas histórias fantásticas, absolutamente espetaculares. Foi aí que eu vim saber que Chico Xavier e Pedro Leopoldo, nos idos de 30, já criavam ali um local para distribuir sopa às pessoas mais pobres, que recolhia dinheiro com os amigos que podiam na cidade para levar algum presente e ajudar as pessoas da periferia da cidade de Pedro Leopoldo, jeito este de atividade em favor do próximo, que Chico levou quando, em janeiro de 1959, se transferiu para a cidade de Uberaba. Lá ele instalou a Casa da Sopa e lá eu tive a oportunidade de, através de uma das reportagens minhas, documentar o trabalho de assistência social realizado por Chico Xavier na periferia da grande e tradicional cidade de Uberaba. Pois bem, mas vamos agora, através da imprensa, saber como o grande público espírita e não espírita começou a conhecer um pouco da história e obra de Chico Xavier e as suas consequências. Vamos ao próximo. Essas fotos retratam exatamente a primeira foto de 1927, a primeira foto de Chico Xavier aos 17 anos de idade. A segunda, e aí temos a sequência de fotos da juventude de Chico Xavier, aos 27, aos 30, aos 35, aos 31, aos 39 anos de idade. Logo na primeira foto à esquerda, na parte inferior, na minha primeira entrevista de 1958, 48 anos e meio, tem esta foto realizada no dia 2 de maio de 1968, e lá na outra extremidade, já nos últimos instantes ou nos últimos anos de vida, com todo o seu sofrimento e a sua doença, eu visitava o meu amigo Chico Xavier e dele ouvia realmente histórias fantásticas. Após essas fotos que retratam cada momento da vida de Chico Xavier, da sua infância, juventude e depois já na fase adulta, nós chegamos ao ano de 1932. Vamos então à próxima. Antes de falar de Parnaso de Além-Túmulo, eu chamo a atenção, estou aqui com a caneta está com problema, não tem como direcioná-la. Aquela fotografia superior à direita, esta mesa é hoje propriedade de um dos sobrinhos de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Sobre ela, ele manteve durante muito tempo todos os seus apontamentos e ali realizou importantes trabalhos de psicografia. Esta criança hoje é uma professora, filha de um dos maiores amigos de Chico Xavier, um dos seus médicos assistentes durante muitos e muitos anos, Dr. Elias Barbosa. Esta moça, esta criança que está em seu colo, é hoje uma seguidora e divulgadora da obra de Chico Xavier, é a professora que mora no interior de São Paulo, Luciana. Esta fotografia é muito interessante. Chico Xavier e a boneca. Chico, como sabe, nos contava isso desde a sua infância, sempre teve muito carinho e cuidado com a natureza e com os animais. Não foi diferente a sua vida em Uberaba já depois de bastante idade. Ele conheceu e dava assistência a uma mendiga no centro da cidade chamada Maria Boneca, e que após o seu desaparecimento, ele adotou esta cachorrinha que estava na mesma praça habitada por aquela senhora,
e colocou ali o nome de boneca. A primeira foto de baixo, na parte inferior, é exatamente o nosso primeiro contato de 1968, quando o nosso operador, colega do companheiro que aqui está colhendo a imagem, Roberto de Oliveira, nos ajudou a realizar a primeira reportagem com Chico Xavier. Um instante de descontração no Pinga Fogo, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante, e à direita eu chamo a atenção dos senhores para aquele bilhete que recebi, para a mensagem de Natal que recebi de Chico de 1969, quando o Chico, no seu estilo de sempre, nos oferece, inclusive, uma mensagem, quando ele tem oportunidade de dizer que o repórter, seu amigo e divulgador Saulo Gomes, é um missionário da paz. Em verdade, Chico é que era o missionário da paz. O missionário da paz era Chico Xavier. O repórter era apenas o divulgador daquele seu trabalho. Entretanto, a fidalguia, o modo carinhoso de tratar as pessoas, de transferir a todos tudo aquilo que ele considerava importante, todas as homenagens, era uma característica permanente de Chico Xavier. E por isso eu recebi, sem merecer, este tratamento de missionário da paz. Pelo menos fui missionário da boa notícia, como dizia Emmanuel. A maior caridade que se pode fazer no Espiritismo é a sua divulgação. E exatamente há quase 50 anos, através de Chico Xavier, é o que eu tenho tido a oportunidade de falar. Portanto, sou missionário da notícia. A próxima. Chamo a atenção dos senhores para esta publicação. Esta é a capa da primeira edição de Parnaso de Além-Túmulo de 1932. Os trabalhos de psicografia por Chico Xavier. À direita, o Diário Carioca, eu chamo a atenção para a importância desse jornal. Era um dos mais importantes jornais do Rio de Janeiro, quando capital da República. E nas páginas desse Diário Carioca, logo após Parnaso de Além-Túmulo, com a sua publicação em julho de 1932, autores, membros da Academia Brasileira de Letras, escreveram vários artigos comentando sobre o trabalho de Chico Xavier. E há um documento histórico de Humberto de Campos, quando diz, nas páginas deste Diário Carioca, que, ao ler os versos dos poetas mortos, escritos por Chico Xavier, o que será de nós, poetas vivos, se continuarem os mortos através de Chico, trazendo o seu trabalho, publicarem o seu trabalho e as suas poesias? Exatamente esse comentário de Humberto de Campos, num documento histórico publicado neste jornal. E nesta mesma edição do Diário Carioca, em 1932, Monteiro Lobato, referindo-se ao Parnaso de Além-Túmulo, disse: se Chico Xavier foi capaz de produzir todos esses trabalhos contidos neste livro, ele pode escolher quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. São documentos históricos que estão hoje à disposição dos senhores, inclusive na internet. Vamos ao próximo. Todo o trabalho realizado por Chico, até o final de sua vida, à noite ou madrugada, ele escolhia para transformá-lo em texto legível em sua máquina de escrever. E esta máquina que aqui está, que serviu durante muitos anos para Chico trabalhar na Fazenda Modelo, onde trabalhou como funcionário do Ministério da Agricultura, a honestidade e a dignidade de Chico era tal que ele trabalhava durante as horas do dia do seu expediente de trabalho. E durante a madrugada, com o sacrifício da própria saúde, é que ele ia ao seu local de trabalho para usar esta máquina para traduzir as suas mensagens psicografadas para as folhas de papel que deveriam ser impressas e depois transformadas em livros pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ao próximo. Muitas foram as psicografias de Chico Xavier que deu a ele a oportunidade de despertar o interesse já agora não só do mundo das letras, mas também do mundo científico. O jornal Globo, um dos maiores jornais do país, em 1935, quando chegou à redação do Jornal do Rio de Janeiro, de que vários médicos do Rio e de Belo Horizonte estavam pesquisando sobre trabalhos psicografados ligados à história da medicina por Chico Xavier, destacaram este repórter Clementino Alencar, para que fosse ver de perto o que estava acontecendo e quem era verdadeiramente Chico Xavier.
Detalhe, neste quartinho o Chico tinha aquilo que o repórter denominou de biblioteca de trabalho de Chico Xavier. Neste flagrante que o senhor vê aqui, ele está dando uma entrevista numa das ruas da cidade de Pedro Leopoldo, tendo ao seu lado o seu inseparável irmão fundador do Centro Espírita Luiz Gonzaga, José Xavier, médicos presentes ouvindo a sua conversa, e observe, senhores, o jeito natural, quase de criança, jovem, de mãos no bolso, bem descontraído de Chico Xavier. Um jeito bem garoto de Chico Xavier, diante de um repórter dos maiores jornais do país. E esta foto, esses doutores que aqui estão postando à porta da antiga, está aqui a primeira sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. 22 médicos e cientistas brasileiros, médicos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, durante 2 meses, assistidos por este repórter, interrogaram Chico Xavier, fizeram várias sabatinas com Chico Xavier, algumas reservadas nas dependências do Hotel Diniz, à época o único hotel na cidade de Pedro Leopoldo, e ao final de 2 meses, esses doutores reunidos, todos professores de medicina, repito, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, ao final de 2 meses de pesquisa sobre o trabalho de Chico Xavier no campo da medicina. Em nome de todos, o prefeito da cidade, que também era médico, disse apenas uma frase para resumir todo o pensamento deles. Sem dúvida, estamos diante de um lídimo fenômeno. 1935. Esta reportagem do jornal O Globo correu o mundo, e anos depois a própria editora Ide de Araras, no interior de São Paulo, publicou um livro intitulado Reportagens, incríveis reportagens de Chico Xavier, com algumas dessas matérias e dessas fotografias. O chamado fenômeno Chico Xavier e seu trabalho social, como disse, começou lá em Pedro Leopoldo, na periferia da cidade. Quando eu disse aos senhores que tive o privilégio de acompanhar Chico no seu trabalho em Uberaba, foi exatamente em Uberaba que pude buscar essas imagens, porque o trabalho que Chico realizava na periferia da cidade, ele recolhia através de pessoas competentes e pessoas capazes que pudessem lhe ajudar, e pessoas bem situadas na vida, fazia o recolhimento de bens de toda a natureza, remédios, roupas, agasalhos, e com um grupo pequeno de pessoas, como aqui nós constatamos, na periferia ele se dirigia à área pobre da cidade de Uberaba, onde ele ia fazer 3 vezes ao ano essa distribuição. Um dos momentos de descontração de Chico nessa distribuição de alimentos está exatamente aqui nas dependências da Casa da Sopa, que ele criou em 1960 na cidade de Uberaba. Aqui está a presidente do Centro Espírita, da Comunhão Espírita Cristã, em 1968, 1970, a senhora Dalva Rodrigues. E este flagrante é colhido exatamente nas dependências da Casa da Sopa em Uberaba, onde as pessoas iam buscar comida, roupa, remédio, e em meio a todo esse trabalho de distribuição aos necessitados, a sombra do abacateiro, que se encontrava aqui. Os senhores já leram muitos livros falando do abacateiro, que Chico, sobre a sombra do abacateiro, reunia os seus colaboradores e ali fazia parte da etapa da sua doutrinação àquelas pessoas presentes. Lamentavelmente, a Casa da Sopa, por motivos que desconhecemos, o doutor Eurípides, filho de criação Eurípides, filho de criação de Chico, fechou a Casa da Sopa há pouco mais de 2 anos, e hoje nós não sabemos qual o destino irá ter este local tão importante na vida de Chico Xavier no que concerne assistência social. Vamos ao próximo. Dentre os privilégios de ter convivido com Chico Xavier, fui buscar em seu arquivo pessoal preciosidades desta ordem. Algumas dessas cenas eu testemunhei desde 1968. Aqui, como sempre aconteceu, Chico, com a sua máquina de escrever inseparável, realizando aquele trabalho que sempre realizou desde Pedro Leopoldo, nas noites e madrugadas,
traduzindo as suas psicografias para entregar às pessoas interessadas. Esta cena é em Uberaba. Os senhores têm aqui um lote. Eu acompanhei Chico algumas vezes, quando ele ia à agência dos Correios e Telégrafos, agência central, em Uberaba, na Praça Central de Uberaba, na Praça Rui Barbosa, quando ele ia recolher essas correspondências, e à noite, em sua máquina de escrever, ele respondia a todas as perguntas e a todas as indagações que lhe eram feitas. Muitas dessas cartas que ele recolhia na sua caixa postal famosa, número 56, Chico respondia à correspondência, inclusive de pessoas de outros países que a ele se dirigiam. Aqui mostrando tratar-se de um cidadão, acima de tudo, patriota, embora pudesse gozar do benefício da lei, que a partir dos 70 anos não seria obrigado mais votar, mas até os últimos instantes de sua vida, Chico cumpria esse seu dever cívico. Desculpa. Aqui é um momento bem interessante. Como falei, Chico sempre se dedicou à natureza e principalmente, e também aos animais, e principalmente aos seres humanos. Esta horta cultivada por Chico Xavier tinha um valor inestimável do que concerne uma parte do atendimento às pessoas necessitadas de sua cidade. Sabem os senhores, pela história, e eu tive esse privilégio de conhecer de perto muitas vezes, Chico, além do mais, deixando as suas inúmeras atividades dentro do Espiritismo, ele conseguia tempo para esses tipos de atividade e também para cozinhar. Sabem os senhores que Chico era um excelente cozinheiro e tinha fama em toda a cidade de Uberaba, o doce de abóbora que Chico produzia. Os senhores devem encontrar isso talvez em alguma produção, em alguma publicação. Enquanto lá, em Pedro Leopoldo, Chico cuidava de outros tipos de atividades na horta, inclusive também em Uberaba, até hoje essas rosas plantadas por Chico Xavier no canteiro, na entrada do prédio da comunhão hoje da Casa da Prece, este foi um trabalho realizado por Chico e que até hoje é preservado, porque o seu carinho e amor pela natureza determinava esse tipo de lembrança e que é respeitado pelos que estão hoje cuidando deste canteiro lá na Casa da Prece. Vamos ao próximo. Agora chega o momento que os senhores atualmente vão dizer: por que o repórter investigativo Saulo Gomes, tantos e tantos problemas policiais, tantas reportagens policiais, tantas denúncias, tanto se interessou por Chico Xavier? E quando eu conheci e ouvi falar em Chico Xavier? Exatamente através deste moço que aqui está. Este é Davi Nasser. Eu comecei no rádio em 1956, em 1961, até então eu não havia ouvido falar em nome de Chico Xavier. Davi Nasser foi o autor de uma reportagem sobre a qual já vamos falar, que escandalizou a vida de Chico Xavier. Davi Nasser me convidou para ser o repórter de um programa especial de reportagens que ele realizava, com o título de Grande Reportagem da TV Tupi do Rio de Janeiro. Aceitei o convite e, em determinado dia, Davi Nasser me fez sentar à frente desta máquina e me disse: Saulo, seu trabalho é muito bom, mas cuidado com a impetuosidade, e quero revelar a você passar a você uma lição muito importante e profissional. Quando você fizer uma reportagem para falar de pessoas ou entidades, tenha muito cuidado para um dia não se arrepender. E me contou exatamente o que aqui está nessas páginas. Esta capa antiga da revista Cruzeiro é de 1944. E Davi Nasser me contou exatamente sobre essa reportagem. Eu fui a Uberaba, me apresentando, eu e meu colega Jean Manzon, o fotógrafo, e o nosso piloto, nos apresentamos como americanos. E como americano nós conseguimos enganar o Chico, entendemos assim. E conseguimos realizar a reportagem intitulada Detetive do Além. Essa reportagem foi publicada, como os senhores veem, contida em 10 páginas, na edição do Cruzeiro de agosto de 1944. Exatamente nesta reportagem, quando pela primeira vez ouvi falar em nome de Chico Xavier, foi exatamente essa reportagem, graças a fotos desta ordem,
que Chico Xavier se ausentou da chamada grande imprensa e nunca mais ninguém conseguiu entrevistar Chico Xavier. Somente coube a mim o privilégio de quebrar esse tabu 24 anos depois, em 1968. Contarei um pouco mais adiante. Vamos lá. Davi Nasser, anos depois, retrata uma situação que os senhores já leram em inúmeros livros e ouviram através de vários autores de palestras por todo o Brasil. Nós pensamos que tínhamos enganado Chico Xavier. Nos passamos por americanos. Entretanto, uma noite em minha casa, o meu companheiro Gemanzon me telefonou e disse: Davi, tens aí o livro Palácio da Leitura que Chico Xavier autografou para nós? Abra e veja o que está escrito. E lá estava essa mensagem: ao meu irmão Davi Nasser de Emmanuel. Então, em verdade, eles tinham convicção absoluta que tinham enganado Chico Xavier. E aí estava a resposta, com todo jeito, humildade e detalhe. Passado alguns anos, este moço faleceu em 1980, sem nunca ter pedido perdão a Chico Xavier, que era sua vontade. Decorrido alguns anos, conversando com o Chico, eu digo: Chico, Davi Nasser me disse que tinha muita vontade de te pedir perdão pela reportagem que ele realizou, que virou um escândalo, que te entristeceu muito em 1944. Ele disse assim: ele não veio aqui, ele não precisava me pedir perdão. Eu aqui tenho que pedir perdão a todos que leram aquela reportagem. Eles eram jovens, precisavam daquele tipo de reportagem, para o trabalho deles foi importante, fizeram um escândalo com um trabalho que eu não merecia, mas eu, em verdade, é que fui responsável. Eles não tiveram nenhuma responsabilidade nisso. Portanto, eles é que têm que me perdoar. Vocês é que têm que me perdoar. Os senhores veem que isto é um traço da personalidade de Chico Xavier. Vamos ao próximo. Graças ao meu trabalho de divulgação e de reação no movimento de 64, na Rádio Marique Veiga, a nossa rádio foi invadida, alguns colegas foram presos, outros colegas, muitos foram torturados, outros foram mortos, e eu, ameaçado de morte naquela ocasião, me refugiei na Embaixada do Uruguai. Aqui eu estou com um líder estudantil asilado e o vice-governador do estado, já falecido, chamado Eloy Dutra. E neste carro da Embaixada Uruguaia, em junho de 1964, com político, com vários outros políticos, nós estamos sendo levados pela Embaixada Uruguaia para o avião militar uruguaio que nos levou para o Uruguai, onde permaneci vários meses exilado para não ser morto no Brasil. Agora os senhores vão entender, mas por que tem importância a sua reportagem, a aproximação com Chico Xavier com essa reportagem? Vamos ao próximo. 4 anos, quando saí da cadeia, depois de 1 ano e meio, em 1966, podem ficar tranquilos, não joguei bombinha na casa de ninguém. Eu apenas divulgava os fatos e denunciava corruptos, como hoje existem muitos também. Pois bem, em 1966, eu me transferi para São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, sabem os senhores que a vida de Chico Xavier, a sua vida pessoal, seu tratamento médico, as suas cirurgias, as grandes festas beneficentes de artistas e grandes personalidades, todo o trabalho ligado a Chico Xavier ia buscar o resultado exatamente em Uberaba, ou melhor, em São Paulo. Ele tinha muito mais ligação com São Paulo do que com a própria capital do seu estado, que era Belo Horizonte. Em determinado dia, uma pessoa me chamou a atenção e disse: Saulo, você conhece o trabalho na psiquiatria do Instituto Américo Bairral em Itapira, essa cidade é próxima de Campinas. Me contou a história e lá fui eu. Procurei a direção do Instituto Américo Bairral. Eles me informaram que eu devia pensar 2 vezes para realizar minha reportagem, porque este trabalho na psiquiatria era uma obra espírita da maior importância em todo o Brasil, mas que numa reportagem, numa emissora como a Tupi, poderia não repercutir bem. Eu insisti em fazer a matéria, e esta reportagem, que muitos dos diretores tinham dúvida se seria ou não colocada no ar, exatamente no dia 15 de novembro, tivemos agora há poucos dias o aniversário de 49 anos, no dia 15 de novembro de 1967, uma reportagem com mais de 1 hora e meia sobre o Instituto Américo Bairral,
que hoje existe, mostrando o trabalho da psiquiatria orientada pelo Espiritismo. Através dos diretores dessa instituição, médicos estrangeiros faziam estágio nesse instituto e hoje o mesmo acontece, graças à qualidade, na excelência da qualidade do tratamento psiquiátrico que aqui se desenvolve. E todo esse trabalho, à época, foi orientado por esse jovem trabalhador espírita, Dr. José Carlos Ferraz, que era promotor da cidade. Terminada a reportagem, os diretores diziam: mas Saulo, essa reportagem não vai para o ar, nós somos uma obra espírita, a TV Tupi não vai mostrar a reportagem lá. Sem corte, sem nenhuma indignidade, nós colocamos no ar uma reportagem de mais de 1h30, e foi a primeira vez que uma grande obra espírita foi mostrada ao povo brasileiro através deste trabalho realizado por nós. Com o sucesso deste trabalho, o Dr. José Carlos, com todos os demais diretores do Instituto Américo Bairral, foram dias depois a São Paulo me agradecer e agradecer a direção associada. E se colocou à nossa disposição. Aí eu, dentro de mim, uma luzinha acendeu dizendo: é hora de eu falar com o Chico Xavier, quem sabe? E disse: doutor Zé Carlos, nós cumprimos o nosso dever. A reportagem está aí e a repercussão é muito grande. Se o senhor puder nos ajudar, eu gostaria muito de fazer uma entrevista com o Chico Xavier. Nesta ocasião, fui informado da impossibilidade de encontrar Chico, pelos motivos que há pouco contei aos senhores. Há 24 anos, Chico estava afastado da chamada grande imprensa por conta daquela reportagem de 1944. Decorridos 6 meses, durante 6 meses, de quando em vez este jovem, doutor José Carlos Ferraz, me ligava e disse: Chico, Saulo, fui ver Chico em Uberaba essa semana, falamos mais uma vez de você, agora ele está assistindo a sua reportagem e disse que está achando algumas coisas interessantes, mas não é hora de falar com você. Isto eu fui recebendo, eu ligava insistentemente, até que no final de abril de 1968, doutor José Carlos me telefona e diz, aí inverteu-se o papel. Eu procurava Chico, e aí eu recebo o seguinte recado: Saulo, o Chico está querendo conversar com você. Pede que você vá ao Uberaba quando você puder, sem câmeras e sem microfones. Ele quer conversar somente com você. E lá fui eu. Mas prevenido, como sempre foi a nossa obrigação de profissional, e aqui eu tenho alguns profissionais que podem entender, o Haldane me parece que pode entender bem isso que estou falando, eu levei uma equipe de reportagem. Não era uma câmerazinha como esta que está gravando o nosso trabalho e que poderá mostrar ao mundo inteiro daqui a alguns instantes. Para realizar aquela reportagem do Chico Xavier, operar 3 câmeras como esta, nós levamos um caminhão de externo, um fogão com 3 câmeras e 9 técnicos. E deixei no hotel a mais ou menos 2, 3 quilômetros da casa de Chico, sem que ninguém soubesse. E fui conversar com o Chico Xavier. Vamos ao próximo. Fui conversar com o Chico Xavier exatamente nas modestas dependências da Comunhão Espírita Cristã, e aqui estou eu já no dia 2 de maio de 1968. E por isso no texto diz que aqui começa a história da convivência entre o repórter e o médium mais respeitado de todos os tempos. Fui para a Comunhão Espírita Cristã, aguardei a hora de Chico me receber. Bem tarde da noite, após a sessão mediúnica daquela noite, Chico me chamou para a cozinha, aquela cozinha onde ele gostava de fazer aqueles quitutes, passou um café para nós dois, conversamos durante várias horas, comi seu bolinho de queijo, experimentei as suas iguarias, e numa conversa que de repente tornou-se uma conversa de 2 amigos. E em determinado momento, imagine os senhores o choque que eu tive. Repito, ninguém sabia que havia uma equipe nossa de televisão, segredo absoluto meu, a 2 quilômetros ou 3 da casa de Chico Xavier. E Chico parou, em determinado momento da conversa pela madrugada, segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: você é quem eu pensava. Apontou para o lado do hotel, lado esquerdo. Vá ao hotel buscar os seus coleguinhas e vamos fazer a reportagem que você quer. Imagina os senhores o impacto de um momento como esse. Isto ocorreu na noite de 1º para 2 de maio. No dia 2 de maio,
aquela conversa de 1961, aquela minha viagem obrigada pelo regime militar para o Uruguai, para a cadeia e depois para a minha transferência para São Paulo, a minha proximidade com Chico Xavier e seu trabalho em São Paulo começou a render os frutos que começamos a mostrar agora aos senhores. Este é o instante que estou nas dependências da Comunhão Espírita Cristã. Aqui está o Dr. Wilker, um dos maiores seguidores de Chico, citado em muitos livros ao lado de Chico Xavier, Dona Dalva Rodrigues da Cunha, presidente da Comunhão Espírita Cristã, e o Chico com a sua humildade de sempre, tranquilamente aguardando. Imagino os senhores aqui, minha emoção dizendo aos senhores que aqui eu estou com 47, 48 quilos, porque eu tinha feito uma viagem de jangada, estava quase morto quando saí do hospital para fazer essa reportagem. E aqui então estou, Magérrime ao lado de Chico. E aqui eu estou anunciando a primeira grande reportagem com Chico Xavier, no dia 2 de maio de 1968. São 48 anos e meio, que a partir daí, com a minha mulher, com a Edna, que aqui está, que me ajuda documentando todos os nossos trabalhos, nós tomamos a responsabilidade de divulgar esta grande e magnífica obra do Espiritismo através de Chico Xavier. Pois bem, esta reportagem pode abrir a próxima, esta reportagem teve o grande mérito de abrir a chamada grande imprensa para a divulgação do trabalho de Chico e do Espiritismo. Vamos ao próximo. Quando terminei a minha reportagem com Chico, no seu estilo de sempre, Chico sempre pedia para os outros. Chico me disse assim: Saulo, você conhece o Hospital do Fogo Selvagem, que a Aparecida Conceição Ferreira dirige? Essa senhora era uma negra à época, com quase 60 anos de idade, que em 1957 foi colocada na rua como atendente de um hospital em Uberaba. Dezenas de doentes do fogo selvagem foram jogados à rua sem tratamento. Ela se condoeu da situação daqueles doentes, primeiro levou para sua casa e depois invadiu as dependências em ruínas de um antigo hospital em Uberaba, onde ela instalou improvisadamente um hospital. Quando cheguei a esse local, foi uma das mais dramáticas reportagens que eu mostrei da minha vida. Aquele pedido de Chico: você poderia dar uma ajudazinha à Aparecida? O resultado é o que os senhores vão assistir logo a seguir. Aqui nós estamos chegando em Uberaba, depois de quase um mês de campanha, levando a Uberaba 23 caminhões carregados de doação. Quem dos senhores de Pernambuco visitar hoje, ou a qualquer momento Uberaba, vá ao bairro da Abadia e vai conhecer a maravilha que lá está, de uma das maiores obras, é um hospital no gênero maior do país, que foi feito a pedido de Chico Xavier, porque eu ouvi dele o apelo e a minha reportagem virou campanha que representou a construção daquele hospital. Vamos ao próximo. Como nem tudo são flores, vejo os senhores agora o que acontece exatamente a partir desse momento. Começo eu a reportagem com o Hospital do Fogo Selvagem. A campanha dura uma semana. Ao final da primeira semana, já muitas doações haviam sido feitas para o Hospital do Fogo Selvagem, o sonhado Hospital do Fogo Selvagem. Surpreendentemente, ao final de uma semana, fui chamado à sala de um diretor chamado Cassiano Gabos Mendes. Ele elogiou e disse: Saulo, parabéns, a reportagem é uma beleza, está tudo espetacular, vocês estão de parabéns, mas nós estamos tendo muitos problemas na área comercial. Há um tumulto na programação da emissora e você hoje à noite assina aqui essa ordem de serviço. Você está recebendo ordem para hoje encerrar a campanha e agradecer ao público que colaborou até agora. Eu tive um choque tremendo, chorei bastante, fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Com a ordem de serviço, à noite, às 11h30 da noite, estava eu num programa chamado Diário São Paulo na TV. Me deu um estalo e eu pensei: vou arriscar meu emprego. Mas essa coisa é tão importante, tão necessária, essa gente precisa tanto, que eu resolvi tomar uma atitude diferente. Peguei a ordem de serviço que mandaram encerrar a campanha e disse: diante da importância da necessidade dos doentes do Hospital do Fogo Selvagem,
A direção associada determinou que eu prossiga com esta campanha durante mais de uma semana, porque o povo daquela cidade está precisando. Resultado, foram uma enxurrada de telefonema dos diretores, dando ordem para eu sair dos estúdios.